Então, gente, nós, como eu estou falando para vocês, eu estou encantada de estudar o livro de Marcos assim, bem a fundo, e é muito legal, porque se você está acompanhando os nossos estudos, você vê que tem alguns assuntos que nós já falamos no Evangelho de Mateus, e nós vamos repetir no Evangelho de Lucas, mas o grande barato é você ver a visão de cada um, tá? Então, tem histórias que você vai ouvir 4 vezes, porque tem nos 4 evangelhos, então é bom, porque aí entra na cabeça, compre batom, compre batom. Aí você vai decorar a história, né? Quando for na hora da prova, você vai estar craque. Então é o seguinte, nós estávamos falando, né, a semana passada, nós terminamos o capítulo 5 de Marcos, e agora nós vamos começar no capítulo 6, e nem vou entrar no capítulo inteiro, porque tem muita coisa legal, muita coisa interessante. Mas vamos lá. Primeira pergunta, nós estamos no grupo Estudo 8 de Marcos, no capítulo 6. Então, a primeira pergunta é o seguinte: qual foi a indignação das pessoas aos ensinos de Jesus? Olha que louco, o que o pessoal assustou? Bom, tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga. Então, isso quer dizer que ele era reconhecido na sinagoga, porque ele foi chamado para ensinar. E muitos, ouvindo, se maravilharam, dizendo: de onde vem a este essas coisas? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas das suas mãos? Quer dizer, eles não estavam querendo saber quem era a pessoa, porque vocês vão ver que eles conheciam Jesus, tá? Eles querem saber de onde que o cara tinha ensinos tão legais para falar, tá? Aí começa. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós as suas irmãs? Escandalizavam nele. Então, o que aconteceu aqui? Nós vemos que José já tinha falecido. Na verdade, José era bem mais velho que Maria, então ele faleceu primeiro. E Jesus era o filho mais velho. Então, ele que assumiu, aqui está falando que ele é o carpinteiro, ele assumiu o trabalho, a empresa do pai. Há controvérsias se ele era, na verdade, carpinteiro ou construtor, porque se você olhar naquela região, não tem madeira, não tem árvore. Então, talvez isso seja um erro de tradução, que ele era um construtor, porque aquela região tem muita pedra, não tem árvore, tá? Então, tem dúvida se ele era um carpinteiro ou um construtor, tá? Eu acho mais plausível a ideia, se você for analisar, a ideia de que, na verdade, ele era um construtor, mas isso não importa, ele pegou a profissão do pai. E aí fala, não conhecemos os seus irmãos, Tiago, José, Judas e Simão. Nós sabemos que Tiago e Simão e Judas escreveram as epístolas, que estão lá no final do Novo Testamento, e nós sabemos que as irmãs dele se casaram com, vamos dizer que eram os pastores da época, tá? Então, eles começaram a seguir Jesus depois que Jesus morreu, que caiu a ficha deles, e eles foram colunas das igrejas, tá? E as irmãs se casaram com homens que eram da mesma religião, da mesma região, né? E que eles implantaram as igrejas, tá? Isso nós sabemos, e há uma controvérsia, porque a Igreja Católica afirma que eles, aqui quando fala, irmãos falam primos, por quê? A Igreja Católica acredita que Maria morreu virgem, e eu não acredito nisso, porque esse texto está falando que ela teve filhos depois. Eu não acho que o fato de ter filho, né, ela ter um filho normal, houve um demérito a ela. Então, ela era virgem quando ela concebeu do Espírito Santo. Isso foi milagrosamente. Porém, ela pôde ter filhos. E eu vou dizer para vocês, ela não é menos especial por ter tido filhos, porque eu não acredito que a relação sexual é um pecado, já que foi Deus que criou para que houvesse a procriação, tá? Então, o que acontece? Quando você demoniza uma relação sexual, você colocou aquilo como pecado. Colocando como pecado, Deus ia criar uma coisa e mandar você fazer um pecado. Então, não vai contra a minha visão dessa história, tá? Então, eu fico com a versão de que Maria, ela era virgem até Jesus nascer, e ela foi uma mulher muito especial, e ela, acredito que ela está lá esperando a gente, a irmã Maria, né? E ainda vou mais longe, ela era judia, e o judeu não aceita idolatria. Cada vez que alguém acende uma vela para ela, ela vira no túmulo, assim.
Ai, gente, brincadeira. Mas vamos pular essa parte, vamos lá. Então, aqui diz que era uma família. Então, por que, que as pessoas se escandalizaram? Porque conheciam ele, viram ele crescer ali, conheciam toda a história e falam, como que esse cara, que é aqui do nosso bairro, vamos colocar, né? É o Zezinho do bairro, e de repente ele está falando coisas tão assim, tão interessantes. Da onde saiu isso? Na verdade, é isso o que eles estão espantados, tá? Então, vamos lá. Aí Jesus aí diz assim, com essa resposta, Jesus menciona essa família. O que acontece no meio em que vivemos? Então, o que Jesus disse? Jesus, porém, lhe disse, não há profeta sem honra, senão na sua terra, e entre os parentes e na sua casa. Então, o que, que Jesus está falando aqui? Quem reconhece, porque nessa época Jesus era vivo, e os irmãos dele não o honravam, porque não o reconheciam como o Messias ainda. Maria sabia que era, Maria conversou com o anjo face to face, Maria tinha certeza, mas não adiantava Maria falar para os irmãos porque não entenderam, eles foram entender depois que Jesus ressuscitou. Aí que foi cair a ficha. Tanto é que quando Jesus morreu, Jesus chega para João e fala para João, cuida dela, e fala dela, ela cuida dele, aí seu filho, não sei o quê, por que ele não mencionou os outros? Porque os outros não queriam saber nada com ele, porque não acreditavam, achavam que ele era doido, tá? E nós já vimos lá no começo do estudo de Marcos que uma vez ele entrou numa casa, ele está pregando, os irmãos foram lá e falaram, sai para fora, para de falar isso, que não vão acreditar em você. Então Jesus fala aqui, o profeta, ele não tem honra, né, na sua casa, tá? E os parentes e as pessoas da sua casa, na sua terra. Então, por que acontece isso? Porque as pessoas te conhecem. Quando as pessoas te conhecem, elas não dão crédito porque você está falando, tá? Então, isso é uma realidade e acontece até hoje em dia. Vamos lá. Pergunta 3. Por que Jesus não operou milagres ali? Eu amo esse texto porque muitas pessoas... Bom, se você está acompanhando os nossos estudos tudo faz tempo, você sabe que nós estamos estudando o quê? Que foi a fé das pessoas. A semana passada nós estudamos sobre a mulher que sangrava e Jairo, e Jesus, nas duas situações, ele fala que foi de acordo com a fé. No caso da mulher, inclusive, Jesus não fez nada. Ele percebeu porque saiu o poder dele, tá? Ele percebeu que a mulher tocou a orla de suas vestes porque ela sabia, ela dizia, se eu simplesmente tocar, eu serei curada. E quando a filha de Jairo morreu, os empregados dele vieram dizer, a sua filha está morta, ele virou para Jairo e falou assim, não temas, crê somente. Então, a cura, o milagre acontece de acordo com a sua fé, porque Jesus ele já é o poder. Jesus já é o milagre, ele tem o poder nas mãos dele. Isso não muda. O que vai mudar é você ter fé suficiente para receber ou não. Então, e aqui, ó, a pergunta 3 vai falar no versículo 5 e 6 que diz o seguinte: não pôde fazer ele ali nenhum milagre, senão curar um pouco os enfermos impondo as mãos. Admirou-se da incredulidade deles, contudo percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Não operou o milagre porque as pessoas duvidavam dele. E aí eu pergunto, o que é que você precisa na sua vida? Qual o milagre que você está esperando, que está querendo, mas você não está acreditando? Ah, existe uma diferença entre, veja bem, uma diferença muito gritante entre desejar e crer. Muitas vezes eu falo isso todas as vezes e eu bato na mesma tecla. Você deseja uma coisa, mas você não acredita. Ou que Deus é capaz de fazer, ou que você merece. Isso é uma mentira do capeta, ficar soprando no seu ouvido que você não merece, que Deus está preocupado com as criancinhas lá da África, preocupado com a guerra da Ucrânia, ele se esquece de você. Isso é uma mentira do capeta. Então, se você tiver fé para o seu milagre acontecer, ele vai acontecer, ok? Pergunta 4. Como os 12 deveriam sair em missão? E aí nós vemos aqui, Jesus chamou os 12 e passou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Acho que é por isso que os mormons saem de dois rapazinhos, né? Os rapazinhos bonitinhos, de camisa branca e crachazinho, acho que é baseado nesse texto aqui. E ordenou-lhes que nada levassem pelo caminho, exceto um bordão. Sabe o que é bordão? Aquele pauzinho. Vocês já viram que o povo vai fazer a caminhada, anda com um pauzinho? Eu não sei se é para bater nos cachorros, eu não sei se é para limpar o mato, eu sempre fico olhando.
Só que aqui no meu condomínio tem uma senhorinha, ela é China, e ela anda com pau. Ó, aqui tem asfalto, os cachorros estão tudo na coleira, eu ainda não sei para que ela usa o tal do pauzinho. E eu vejo que o povo que caminha, acho que é para a hora que está cansado apoiar, mas gente, ela dá volta aqui no condomínio. Não sei não, tá? Não sei. Mas aqui, Jesus, vamos imaginar, naquela época, os cachorros não eram na coleira, tinha que limpar o caminho, então eles podiam levar o bordão. Mas não podia levar nem pão, nem alforge, que é sabe a pochete de carregar os dinheirinhos? Então, e nem dinheiro. Que eles fossem calçados de sandálias e não usassem duas túnicas. Aí nós vemos missionário que tem mala, né? Aqueles missionários que chegam lá para pregar, tem 400 milhões de malas, um traje para cada. Eu não tô, deixa quieto, né? Deixa quieto. Mas aqui era assim. Jesus mandou os 12, os 12 eram os membros da diretoria, tá? Vocês lembram que Jesus tinha muito discípulo, mas os 12 era, né? A casta. Então vamos lá. E aí Jesus fala uma coisa. Ai, gente, é Jesus falando. Veja bem. Qual a recomendação com os que aceitam, os que não aceitam a palavra? Versículo 10 e 11 do capítulo 6. Olha só que louco. E recomendou-lhes, quando entrardes em alguma casa, permanecei aí até vos retirardes do lugar. Quer dizer, se a casa te receber, fica lá, beleza, se hospeda numa casa e vai pregando o evangelho nas redondezas, tá? Se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, olha o que ele fala. Ao sairdes dali, sacudi o pó da sandália, o pó dos pés, em testemunho contra eles. Então é o seguinte, não bata numa tecla que não quer. Vai falar do amor de Jesus? A palavra, gente, nós vimos a parábola do semeador. O que é? Joga semente. Joga semente. A sua função é jogar semente. Convencer é o Espírito Santo. A palavra diz que a semente é a palavra, ela não volta vazia. Então, vai frutificar em alguma hora, em algum momento, vai frutificar. Não fique batendo na mesma tecla com um bando de cabeção, porque você sabe que ouviu, tá lá dentro. Então, eu sempre tive isso comigo, tá? Quando eu era mais rebelde, agora eu sou boazinha, gente, vocês não me conheceram antes. Nossa, eu era rebelde. Eu era revolta. Minha mãe que o diga já está com o Senhor, ela deve estar lá falando, é verdade, é verdade. O que acontece? Eu sempre gostei de argumentar, porque eu dizia assim, não importa o que você vai responder, porque você ouviu, então vai ficar martelando lá na sua cabeça para sempre. Então, é verdade. O que você fala, a pessoa escuta, nem que ela não ouça na hora, ela vai ouvir depois. E quando é a palavra de Deus, quem rega é o Espírito Santo, quem dá o crescimento, então fale. Fale uma, duas vezes, beleza. Não quis? Ok. Depois a sua parte você fez. Ele que se entenda com o Senhor. E eu creio que essa sementinha vai ficar lá, porque ele ouviu um dia, nem que seja no último momento da sua morte, Deus ainda dá uma chance de falar assim, lembra o que aquela pessoa falou para você em 1945, às 3 horas da tarde, era um domingo de manhã. Nossa, domingo de manhã não é 3 horas da tarde. Mas eu estou viajando. Mas então vocês entenderam? O que acontece? A pessoa não ouviu? Sacode o pé da sandália e vai para outro lugar. A sua função foi jogar semente. Jesus não fala que você tem que fazer crescer. Jesus fala que você tem que semear, beleza? E aí nós vamos entrar no assunto arquipolêmico, tem direito até spoiler. Começa no capítulo 14. O que aconteceu aqui? Herodes pensou... Jesus começou a fazer os milagres, né? E Herodes pensou que os milagres eram feitos por quem? Olha só que louco. Aqui diz que João Batista fazia milagre. Quer ver? Chegou isto aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório. Alguns diziam, João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso nele operaram forças milagrosas. Quer dizer, vou contar o que aconteceu. João Batista estava preso, e muita gente pensava que ele já tinha morrido. Depois, agora mais para frente, nós vamos contar exatamente o que aconteceu. E aí, o que acontece? Outros diziam, é Elias. E ainda outros, é profeta, como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo disso, não é o João que eu mandei decapitar, que ressurgiu? Então, ele ficou na dúvida do que é que estava rolando ali.
tá? Então, aqui nós vamos entrar agora na história do Herodes e da Herodias. E o João está no meio dessa história. Então, vamos lá. Qual o relacionamento do Herodes com a Herodias? Na verdade, Herodias era a mulher do marido dele, tá? Mas aqui está explicando. Eu não vou falar da minha cabeça, eu vou ler o texto para vocês saberem que eu não estou acrescentando nada. Porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher do seu irmão Felipe, porquanto Herodes se casara com ela. Então, o Herodes casou com a cunhada, tá? Mandou prender João e atá-lo no cárcere. Pois João dizia, não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. E Herodias o odiava, querendo matá-lo, mas não podia. E aí, a pergunta, então você já sabia o que aconteceu aqui, né? O Herodes casou com a cunhada, o João falava, isso está errado, ele catou o João e mandou prender o João, tá? E a Herodias estava procurando um jeito de mandar matar, mas ela não podia, porque o rei era o Herodes. Ok. Gente, vocês imaginam o que essa mulher fazia? Porque quando uma mulher cisma um negócio... Meu avô dizia assim, ó, pausa, que casamento é assim, é um banco de praça. O cara tá sentado, a mulher quer sair, quer que ele saia, mas ela não manda ele sair, ela senta no cantinho e vai assim, tchum, tchum, empurrando ele devagarzinho, sem ele perceber, até que ele cai, ela deita no banco. Meu avô dizia isso. Então, quer dizer que minha avó devia fazer isso com ele, né? E Herodias estava fazendo isso com Herodes, porque ela tinha ódio do João Batista. Aí, o que acontece? Pergunta 9. Qual a opinião de Herodes sobre João Batista? Está no versículo 20. Porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança. E quando ouvia, ficava perplexo, escutando-o de boa mente. Ele reconhecia que tinha alguma coisa com João, mas por causa da mulher, ele botou o João preso. Mas aqui diz que de vez em quando ele ia lá conversar com o João, você percebeu? Porque ele tinha insegurança e ele ouvia e ficava perplexo com as coisas que o João falava. Então, na verdade, ele estava assim, fazendo a vontade da mulher, mas ele reconhecia, tá, quem era João Batista. E ele estava lá preso. E aí, todos nós conhecemos essa história, mas vamos ver exatamente o que diz o texto, porque vai que a gente sabe algum fato assim, meio que, né, diferente. Vamos lá. O que passou no dia do aniversário de Herodes? Foi o aniversário de Herodes. Chegando um dia favorável, em que Herodes, no seu aniversário, deram um banquete com os oficiais militares e os principais da Galileia. Entrou a filha de Herodias, aqui não fala, mas nós vamos ver lá em Lucas, que ela se chamava Salomé. Dançando, agradou Herodes e os seus convidados. Então disse o rei à jovem, pede-me o que queres, eu te darei. Gente, fala sério. O rei falou para ela, pede o que você quer e eu vou te dar. Ela podia ter pedido metade do reino, que nós vamos ver lá em Lucas que ele fala, se pedir metade do meu reino, eu dou. Gente, olha a chance de resolver o problema da vida dela, da mãe, e de todo mundo para todos sempre, amém. Eu escrevi um livro que chama Mulheres que Decidem. E no Mulheres que Decidem tem um capítulo que fala dessa moça, que ela foi pedir conselho para a mãe. Então, eu vou dizer uma coisa para você. Muitas vezes, você está pedindo conselho para a pessoa errada, porque em vez dela pedir o conselho, era a mãe dela, ok, mas às vezes você tem que reconhecer, de acordo com a palavra, que de repente os seus pais estão equivocados, tá? E isso foi o que aconteceu aqui. O que acontece? Ela vai e fala para a mãe, mãe, dancei. Claro que ela foi, porque a mãe mandou, né? A mãe já devia saber que ele gostava da menina. A menina dançou, estava bêbado, né? Tinha enchido a cara na festa. E aí ele falou, se pedires que seja metade do meu reino, eu te darei. E aí a orientação que a mãe, que Herodias, deu foi falar para ele o seguinte, dá a cabeça de João Batista. Olha a oportunidade. Gente, ela nem pediu uma bolsa, né? Não vou nem fazer propaganda das marcas. Ela não pediu um sapato de sola vermelha, não tinha naquela época, né? Mas ela podia ter pedido qualquer coisa, até metade do reino. E ela foi perguntar para a mãe, e a mãe falou, cabeça do João Batista. Ela falou, não estou acreditando. Ah, não. A cabeça daquele cara. Que é isso? Mas ela obedeceu a mãe. E ela foi e pediu, e no mesmo instante, voltando apressadamente junto do rei, ela disse, eu quero que, sem demora, me dês a cabeça de João Batista em um prato.
E aí a pergunta 11, entristeceu-se profundamente o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não quis negar. E enviando logo o executor, mandou que lhe trouxessem a cabeça de João, e ele foi e decapitou no cárcere. E trazendo a cabeça num prato, entregou à jovem, e essa, por sua vez, entregou à sua mãe. Gente, eu não queria nem olhar para uma cabeça de um cara no prato. Você imagina que era cabeludo, barbudo, cheio do sangue e as veias da garganta, tudo pendurado assim num prato, gente. Que cena, né? Eu acho que acabou a festa. Como você consegue jantar depois de ver um negócio desse, né? Mas foi isso que aconteceu. João perdeu a cabeça. E a pergunta 13 fala: e os discípulos de João, logo que souberam disso, vieram e levaram-lhe o corpo e o depositaram no túmulo. Aqui é a história na visão de Marcos. E agora vem o spoiler que eu vou dar para vocês. Quem está comigo faz tempo já ouviu falar sobre isso, e quem não ouviu, se prepara, que como eu falo com a minha amiga Sayonara, eu vou fazer assim, ó. Quem nunca ouviu isso? Ok, vamos lá. Então, o nosso estudo, teoricamente, acabou aqui, tá? Mas vamos analisar a vida de João. João sabia que Jesus era o Messias, certo? Lembra que quando Maria estava grávida, Maria foi visitar a prima, que era mãe de João, aí João estava dentro da barriga, a hora que Maria chegou, barriga com barriga, o João se estremeceu, e aí ela sabe, olha, até ele está saudando no meu ventre. E agora com essa história da legalização do aborto no Brasil, estão falando muito disso, que o bebê no ventre da sua mãe, Jesus foi saudado no ventre da sua mãe, por João Batista, que também estava no ventre, então estavam os dois vivão lá, e ok. Então, João sabia que Jesus era o Messias, tá? João era primo, sabia, conhecia toda a história. Ok, beleza. João não tinha dúvida, certo? Ok. Aí, João sabia que a missão dele era preparar o caminho. O que ele faz? Roupa de saco, não, pelo de camelo. Vou para o deserto. Sabe por que ele foi para o deserto? Porque os bandidos eram jogados no deserto para poder regenerar, entendeu? Então, no deserto é que tinha os bandidos, os leprosos, aqueles assim, que não eram bem queridos na sociedade, eram jogados no deserto. Então, ele foi para o deserto. Não é porque ele tinha calor, tá? Não foi para lá porque ele estava com frio, foi para o deserto para sentir calor. Não foi, não. É porque lá era a escória que morava na beirada do deserto. E ele foi lá e ele era o religioso. Vamos comparar com o religioso de hoje em dia. Ele comia só mel silvestre, gafanhoto. Acho que ele era chinês, porque comia gafanhoto. Ah, foi daí que os chineses aprenderam. Ah, isso explica muita coisa, tá vendo? Estudar a Bíblia, você entende um montão de coisa. Não fala se João tinha o olhinho puxado assim, mas tudo bem. João pregava no deserto, vestido com roupa de camelo, comendo mel silvestre e gafanhotos, tá? Aí aparece Jesus. E ele tinha os discípulos dele, tinha a galerinha dele. Aparece Jesus. E ele começa a ouvir falar de Jesus. E os discípulos dele falam, João, tô sabendo que tem um cara aí que tá fazendo isso, 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 não sei o quê. O que João pergunta? Vai e veja se ele tá fazendo milagre mesmo. Porque naquela época, gente, não tinha Instagram, né? Jesus não tinha Instagram nem Facebook. Então, e o pessoal também não tinha Messenger. Então, o que acontecia? Tinha que ser boca a boca e... Tá, ok. Aí os discípulos voltaram e falavam, sim. E João falou, ele é, tá? Aí Jesus foi ter com ele. E ele batizava. E Jesus foi para pedir ser batizado. E ele falou, quem sou eu para te batizar? E Jesus falou, não, mas você vai me batizar. Ajoelhou lá. Batizou Jesus. O céu abriu. Desceu uma pomba. O céu abriu uma voz falando, esse é meu filho amado em quem me compraz. Ele tinha dúvida? Não tinha. Ele sabia que Jesus era o mestre. O que ele tinha que ter feito? Ele tinha que ter, ele veio preparar o caminho de Jesus. Jesus veio, o que ele tinha que ter feito? Entrado junto com Jesus, concorda? Concorda? A função dele era preparar o caminho. A partir do momento que Jesus chegou, o caminho já estava pronto. O que João tinha que ter feito? Entrado para caminhar com Jesus, tá? E ele não quis, por quê? Jesus andava com a galera, Jesus ia em festa, Jesus usava roupa normal, Jesus pregava, comia com pecadores, pregava com a prostituta. Não tinha a pseudo-santidade de João. Aí eu te pergunto,
nos nossos meios, nas nossas igrejas, no nosso convívio, não há pessoas assim, que são arraigados tanto na religiosidade, que acaba perdendo a essência. Fica tão agarrado naquilo, eu acho que tem que ser assim, e acabam perdendo Jesus. Porque Jesus, de repente, ele prioriza outras coisas. Então, João pegou, ele não podia falar, ele não é o mestre. Mas ele falou, eu vou lá para continuar no deserto e deixa você ir. Ele não entrou embaixo da cobertura de Jesus. E aí, o que acontece? Eu vou falar para vocês adaptando agora. João está salvo? Está salvo. Mas ele precisava ter perdido a cabeça? Não. Nós vemos isso em Sansão. Deus chamou Sansão para destruir os filisteus. Se ele fosse obediente, ele tinha destruído na guerra. Mas ele foi desobediente, ele destruiu morrendo. Ele teve uma vida horrível e morreu cego, que nem um animal carregando uma pedra de mó. Tá no céu? Tá. Cumpriu o que Deus mandou? Sim. Mas não teve a vida em abundância. Então eu pergunto para você hoje, o seu relacionamento com Cristo é suficiente só para te livrar do inferno? Ou você caminha em abundância? Você tem a vida em abundância que Jesus prometeu, tá? Ou você usa aquela filosofia, eu tenho que sofrer mesmo, porque a alegria é só na Nova Jerusalém, porque aqui eu tenho que sofrer mesmo. Você quer sofrer? Como diz o pastor Cláudio Duarte, o verbo sofrer, ele é conjugado apenas nas outras pessoas, certo? Nunca você deve conjugar o verbo sofrer na primeira pessoa. Eu sofro não existe. Pô, tu sofres, ele sofre, ela sofre. Eu não. Você optar por sofrer, tá? Sendo que Jesus te prometeu a vida em abundância, é no mínimo, né? Bom, mas aí vamos continuar aqui com a história. O que aconteceu? João perdeu a cabeça. E aí você me pergunta, o que tem a ver de tão diferente nisso? Ele não entrou embaixo da autoridade de Jesus. E aí nós vamos entender, vamos lá falar sobre Elias. A Bíblia diz que João Batista tinha o espírito de Elias. Isso, o espírita diz que isso é reencarnação, não é? Vocês já ouviram a expressão o espírito de porco? O espírito de porco que a gente usa para falar que uma pessoa ou faz muita brincadeira, ou sacaneia, alguma coisa assim, tá? Não é o espírito do porco. Quando fala, o fulano tem um espírito de não sei quem, é que você tem a mesma personalidade, o mesmo caso. O que acontecia com João? João era um profeta, amém? Todo mundo reconhece que João era um profeta. Elias era um profeta, certo? Então, Elias e João tinham o mesmo espírito, que é o espírito da profecia, o mesmo serviço. Existe uma coisa que chama hierarquia, né? Você queira ou não, existe hierarquia, inclusive no mundo celestial. Existe anjo, arcanjo, beleza? Ok. Jezabel era um principado, certo? Um profeta não pode destruir um principado. Nunca, em nenhuma ocasião, não pode. Um principado que era Jezabel, ela era um principado. Herodias era um principado. Elias era um profeta. Elias, vamos voltar lá com Elias. Elias destruiu não sei quantos lá, 500 profetas de Baal, fez cair, né? Queimou o altar, fez chover, parou de chover, fez um monte de coisa. Quando Jezabel falou, eu vou catar você e vou te matar, o que ele fez? Foi se esconder numa caverna. E eu já vi pregadores dizendo que ele não foi tão corajoso, que ele fugiu de uma mulher. Ele sabia que ele era um profeta, ele não podia bater de frente com o principado. Então ele foi se escondeu na caverna até que Deus mandou ele sair. João Batista fez o quê? Foi bater de frente com a Herodias. Herodias era um principado, João Batista era um profeta. Quem que matou Jezabel? Jeú, o rei Jeú que matou. Aliás, a morte da Jezabel, para quem não sabe, é o seguinte: jogaram ela, os eunucos lá, né? O rei mandou jogar ela da janela, jogou da janela, os cachorros comeram que não tinham que enterrar, tá? Foi assim que a Jezabel morreu. Por quê? Porque ela perseguiu um profeta. Ok, isso aí é o papo de Deus com ela. Ela perseguiu um profeta, ela morreu desse jeito. E aí ela foi também meio complicado, tá? Mas não é dela que nós estamos falando aqui.
Mas Elias sabia que não podia bater de frente com ela, porque ele era um profeta e a Jezabel era um principado. João Batista, se ele tivesse entrado embaixo da cobertura de Jesus, Jesus tinha falado para ele: não vá bater de frente, porque você é profeta e ela é um principado. Mas não, ele quis fazer carreira solo, tá? E ele perdeu a cabeça. Não precisava. Perdeu a cabeça jovem, tinha um monte de coisa para fazer ainda e não fez porque perdeu a cabeça. Foi enfiar, foi fazer coisa que não era para ele fazer. Quantas pessoas nós vemos se estrepando porque ele tem inveja do ministério do outro. Tem inveja porque eu quero fazer e Deus não chamou você para fazer. E aí você vai me dizer, João é salvo? É. Jesus chama e fala para os discípulos: dentre os filhos de mulher, ninguém é maior do que João. Lembra disso? Fala lá em Mateus. Porém, qualquer um de vocês irá precedê-lo na vida eterna. Por quê? Então, Jesus está falando com os discípulos. Por quê? Porque os discípulos estavam embaixo da cobertura de Jesus. E aí eu pergunto, você está embaixo da cobertura de quem? Você tem que ter uma autoridade sobre você. Quem é a pessoa que que pode te dar dura e você vai ouvir essa dura? Às vezes é o seu pastor, mas às vezes é aquela tiazinha, sabe aquelas veinhas gostosas que toda igreja tem? Aquela veinha de oração, que não fala quase nada com ninguém. Nossa, essas são bravas. Para ser autoridade, elas são boas. Se o seu pastor, a sua igreja é muito grande, ou você não tem contato com o seu pastor o suficiente, procure alguém para ser sua autoridade. Você precisa de alguém que seja capaz de te dar dura e que você escute a dura. Você não pode viver sem cobertura. Não há ninguém que viva sem cobertura. Então eu pergunto, a quem você dizia? Quem que você reconhece como autoridade sobre a sua vida? Que se ligar e te der uma dura, você vai falar assim, não, tá bom, eu não quero fazer, mas eu reconheço que ele está certo. Até João Batista precisou de uma cobertura e ele recusou uma cobertura e perdeu a cabeça. Está no céu? Sim. Mas teve uma vida abreviada porque foi cabeção e perdeu a cabeça. A cabeça ficou muito grande e acabou perdendo, né? Acho que é isso. Mas o que nós estamos fazendo? Então, muito interessante essa história de João Batista e de Elias, porque nós vemos dois homens tendo destinos diferentes, porque tiveram posturas diferentes. Então, a pergunta aqui é só essa, tá? João Batista precisava ter morrido daquele jeito? Sansão precisava ter morrido daquele jeito? Não. Foi a escolha de vida que ele teve. Estão no céu, gente. Beleza, estão no céu. Mas e a vida em abundância? E o andar em vitória? Então, o que é que está faltando para eu e você andarmos em vitória? Qual é o tipo de comportamento que nós estamos tendo? Nós estamos tendo carreira solo? Não tem ninguém do seu jeito, ao seu redor, que você concorde? Ou será que a sua teologia é tão nova que não tem ninguém que você responde? O meu marido, vocês sabem que meu marido ele faz serviço apostólico, ele é apóstolo, ele conversa com muitos pastores, ele dá suporte aos pastores, e de vez em quando vem um e ele pergunta assim, quem está acima de você? É Deus! Ok, então na minha igreja você não prega, entendeu? Porque não existe ninguém que só tenha Deus acima dele. Não existe ninguém. Você tem que estar embaixo de alguém. Reconheça uma autoridade, tenha uma cobertura, alguém que vai orar por você. Alguém que quando está o problema, você liga e fala, ora por mim, porque agora eu estou no sufoco. Alguém que se ligar para te dar uma dura, você vai ouvir. Alguém que vai regozijar com você. Alguém que vai chorar com você. Alguém que é uma referência para você. Você precisa ter alguém. Precisa ter alguém. Se você não está encontrando, ora para Deus mostrar para você quem é que vai ser a sua autoridade para você. Uma pessoa para caminhar junto com você, uma pessoa para andar junto e te mostrar, tá? E uma pessoa que seja, vem cá, né? Não estou mandando você arrumar um guru, né, gente? Por favor, né? Não é isso. Mas você tem que ter uma referência, alguém para você ir lá e abrir o seu coração e fazer perguntas, e alguém que você reconheça que o que falar vem do Senhor. Tá? Isso é muito importante, é muito mais fácil caminhar. Estou falando que se você fizer isso, vai para o inferno? Não, não vai. Mas você vai dar umas cabeçadas. Porque, inclusive, a Bíblia fala que quando dois se unirem num pedido aqui na terra, Deus vai ouvir no céu. Oração de concordância. Você vai ficar orando sozinho? Arruma alguém para orar com você.
Arruma um parceiro para orar com você, alguém que você confia ao ponto de falar assim: agora eu tenho esse problema, vamos junto entrar nessa batalha. Uma pessoa que saiba que quando você vai fazer alguma coisa, tem alguém ali na brecha orando por você. É muito mais fácil caminhar assim. Não é, eu não estou falando de receita para ir para o céu, para o inferno, não é nada disso. Se você tem um encontro com Cristo, Jesus é o Senhor da sua vida, beleza, você vai para o céu. Eu estou falando de caminhar em vitória. Então você vai escolher, ou você vai ser como Elias. Vocês sabem como é que Elias morreu, né, gente? Elias não morreu, gente. Elias não morreu. Elias foi levado num rodamuinho. E o pessoal fala que foi num carro de fogo. Não, o carro de fogo só parou para mostrar. Ele foi levado num rodamuinho. E o João Batista morreu decapitado no cárcere. Tá bom? Entendeu? Aí a escolha é sua. Eu espero que realmente você escolha caminhar uma vida em abundância. Amém? Então, nos preparando para o nosso próximo estudo, na quinta-feira que vem, vamos continuar com o nosso estudo de Marcos 9. Porém, se você ainda não viu, olha lá, volta lá, entra lá no canal do YouTube e veja os estudos desde o começo, eu acho que você vai gostar, tá bom, meninas? Um beijo grande para vocês, até semana que vem.